Respire fundo. Ainda não acabou. Essa é a série que a gente está conversando e vai conversar nesse mês de setembro. Respire bem fundo, que ainda não acabou não, tá, pessoal? A gente ainda está no mês de setembro, mas não estamos só no mês de setembro, não. A vida não acabou. A vida é uma jornada que a gente vai trilhando. Nessa jornada que a gente trilha, a gente encontra e passa por momentos difíceis, estáveis, mas fáceis. Por isso, respire fundo, ainda não acabou. Essa série está sendo muito legal, porque eu não me lembro qual foi a última vez que eu tive tanto feedback igual essa semana. Gente do céu! Semana passada a gente falou sobre existir um lugar de descanso, né? Olha, estava todo mundo precisando de um postinho em Ipiranga essa semana, viu? Que coisa, viu? Todo mundo precisando de um postinho em Ipiranga para parar. E a gente conversou semana passada que o lugar de descanso da gente tem um nome, né? Jesus Cristo. Ele é o nosso lugar de descanso, é onde a gente pode parar. É onde a gente pode se encontrar e ter descanso. Foi um convite que Ele mesmo fez para nós. Hoje, eu queria que você respirasse fundo, tivesse certeza que ainda não acabou, mas hoje é um dia especial para a gente realinhar as nossas expectativas. Queria conversar com vocês sobre a gente realinhar as nossas expectativas, e eu queria que o apóstolo Paulo trabalhasse essa questão de expectativas comigo e com você. Já tem um texto que eu quero pregar aqui há muito tempo, com essa visão dele, e eu queria que a gente conversasse sobre isso hoje. Vamos lá, Romanos capítulo 15, a partir do verso 14. Romanos capítulo 15, a partir do verso 14. Vamos realinhar as nossas expectativas, respirando bem fundo, tá? Vamos lá. Eu vou ler até o 33, tá? Então acompanhem comigo a leitura. Romanos, capítulo 15, versículo 14 até o 33. Palavra de Deus, meus irmãos. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Quem está com a versão mais antiga, a vocação dele. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro, mas antes, como está escrito. Onde vê-lo, aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão, aqueles que não o haviam escutado. Mas agora, verso 23. Não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, grave essa expressão, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá,
depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Verso 25. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Você precisa guardar isso também. Pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém, pois, se os gentios participam das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Verso 29. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e juntamente com vocês, desfrute de um período de refrigério. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Meus irmãos, vamos orar? Pai, o Senhor deu essa palavra pelo Espírito de Cristo ao nosso irmão apóstolo Paulo. E às vezes parece que isso não tem nada a ver com a gente. E é um texto tão antigo, Senhor. Nosso irmão viveu isso 2000 anos atrás. Senhor, que a gente seja iluminado pelo Senhor. Que o Senhor, por favor, abra o nosso coração e a nossa mente. A gente se coloca na dependência do Senhor. É muito difícil, Senhor, vivermos sem o Senhor. E nós não conseguimos viver sem a iluminação, sem a graça iluminadora do Senhor. A gente quer compreender sua palavra. A gente quer viver de maneira digna do Evangelho. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, expectativa. Bom, deu 31 de dezembro e você tinha expectativas para o ano novo. Carlos Drummond de Andrade, eu estava conversando com o Roberto, que é um irmão querido da Igreja Central, e o Roberto escreveu a dissertação de mestrado dele em cima do Drummond. Drummond é um bom mineirinho, e radicado no Rio de Janeiro. Ele é conhecido como o poeta dos poetas, né? E Drummond escreve um poema sobre o tempo, dizendo que aquele que resolveu cortar o tempo é um gênio. Por quê? Porque quando chega no dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, o que é que a gente acha que aconteceu? Como num passe de mágica entre meia-noite e 1h da manhã, parece que porque o tempo foi cortado, a gente acha que as esperanças foram renovadas, que a vida foi renovada, que tudo foi mudado. E aí, depois dessa noite mágica, você acorda no dia 1º de janeiro e você percebeu que a conta está no vermelho, que o exame que deu problema continua lá, o colesterol está alto, o triglicerídeo continua alto. A glicose está mais alta ainda, porque você comeu mais pudim do que tinha que ter comido na ceia da virada de ano. E não mudou nada. E não mudou nada. Por isso, aquele que resolveu cortar o tempo, ele é um gênio. Porque parece que em alguns minutos e por algum momento, a gente vive uma nova esperança, que depois passa. Mas a expectativa de ano novo é sensacional. Porque nesse ano, quais são as promessas que você fez para janeiro? Já sei. Você falou que ia fazer caminhada todo dia e não fez. Você falou que você ia guardar
R$ 200 por mês, todo mês, para chegar no final do ano, e aí você tem aquela caixinha que ia ser a caixinha para fazer a viagem de janeiro, só que você não guardou coisa nenhuma e já está devendo até o terço de férias, que você vai receber ainda o ano que vem. Já sei disso. Já sei que a dieta não mudou, já encomendou o galeto para daqui a pouco. Tá vendo? Sei de tudo isso. Vocês acham que só eu sou assim? Não, a gente é assim. Não cumprimos nada. A gente falou que ia fazer isso e não fizemos nada. Por isso é necessário parar para realinhar a expectativa. Porque não adianta. Não adianta você criar metas que você não vai conseguir alcançar. Ninguém corre uma maratona sem primeiro dar um passo. É impossível. Ninguém resgata um casamento sem primeiro resgatar o coração. Ninguém chega perto de um filho e depois de 20 anos, sem ter contato com um filho, acha que porque ele é o filho dele, quando chegar lá perto, o menino vai ter afeto por essa pessoa, sem que você adubou essa relação durante a vida toda. Não tem. Que problemas não são resolvidos da noite para o dia. Afeto não é criado da noite para o dia. A vida é feita de processos. E é por isso que não adianta a gente criar expectativas que não vão ser cumpridas. Por isso que eu trago esse ponto de realinhar as expectativas. Porque se a gente não tiver uma visão clara da realidade, a gente cria expectativas que não vão ser cumpridas. A gente cria expectativas em pessoas, em situações e na vida da gente. E aí sabe o que acontece? A geração leve é uma geração frustrada. Quer ver? Venderam pra gente que a vida é leve, pessoal. Oh, meu Deus. Quem vendeu pra gente que a vida é leve? Não sei, cara. Venderam pra gente que a vida é leve. Quer ver a vida leve? A vida leve, e eu estou citando mais uma vez o Lipovetsky. Você não pode morrer sem ler o Lipovetsky. Gilles Lipovetsky, da leveza, rumo à civilização do leve. Quem inventou que a vida é leve, estava mentindo, porque ela não é leve. Olha a vida leve. Qual é o corpo ideal que a gente precisa ter no século 21? Meninas, me ajudem. Qual é a cintura que tem que ter? Ah, Deus. Não é? E o busto que tem que ter? Como é que é? Como é que é o braço que tem que ter? O braço tem que mexer, não pode cair para baixo, né? Tem que ser para cima. Se cair para baixo, vida leve. Venderam isso para nós. Agora, presta atenção. Venderam para nós que o corpo ideal é esse. Cintura, busto, bracinho. Qual é o nome de um aplicativo do demônio? Vermelho, escrito de branco. Que você pede e chega um motoboy chamado iFood. Aí só tem comida saudável lá. X-bacon com muito óleo. Vida leve, vida leve. Vida leve, mas os caras mandam a gente comer 8 vezes por dia. Como que tem vida leve, cara? Mentiram para nós. Mentiram pra gente. Mandaram a gente ter uma vida leve, mas os caras mandam a gente comer a cada 3 horas, cara. Vocês nunca pararam para pensar nisso? Que vida leve é essa? Você comendo batata a cada 3 horas, você vai virar uma bola, irmão. Não tem como. É impossível, porque mentiram pra gente, a vida não é leve. Venderam um padrão de corpo que o consumo de comida não tem condição. Porque você é levado o tempo todo a fazer o quê? Nossa, preciso de um milkshake. Vida leve, levinha. Nossa, eu preciso de uma batatinha. Batatinha do McDonald's, mas não pode ser a batatinha do capixabão. Tem que ser a do McDonald's, grande, com nugget. Vida leve, levinha. Gente, não tem, mentiram para nós, a vida não é leve. A nossa alimentação não é leve. Não é leve, o nosso padrão de corpo não é leve, porque ele não existe. Venderam uma coisa para a gente que na realidade não tem. E
Isso é mentira, porque a vida não é leve. Aí, pastor, mas por que você está dizendo que a vida não é leve? E eu vou falar isso até o final do mês. Essa semana, por exemplo, nós estamos orando por uma irmã da nossa comunidade que estava com uma infecção puxada no pulmão e o diagnóstico possivelmente é de um linfoma de Hodgkin. Sabe o que é isso? Câncer. Com 20 e poucos anos. A vida não é leve. Uma pneumonia pode ser um câncer. A vida não é leve. Tem um mês que ela está com febre. A vida não é leve. Podia ser eu. Podia ser meu filho. Podia ser minha filha. Podia ser minha mulher. Podia ser você. A vida não é leve. Não é leve. Então, quando eu trago isso para a gente, é porque a gente precisa olhar a realidade, como ela é. E a realidade não é de uma vida leve. Você até pode olhar a vida com uma perspectiva mais tranquila. Ok. Mas a vida não é leve. A vida é feita de dificuldades. E a gente vai ter que lidar com ela. Quando eu trago para realinhar as nossas expectativas, eu vou trazer aqui 4 lições que o Paulo trabalha. Por quê? Porque a gente precisa, e o que tem para nós é a realidade. A gente vai ter que lidar com a realidade como ela é. Então, quando eu estou olhando a carta aos Romanos, eu já expliquei para vocês de uma outra ocasião, leiam a carta do Paulo aos Romanos durante as suas devocionais nessa semana, para você ser abençoado. Paulo escreve essa carta, acompanhem comigo, por favor, o capítulo 1. Eu já falei isso aqui no passado, porque eu preguei justificação pela fé, mas quero falar isso com vocês novamente. Capítulo 1, versículo 8. Paulo diz: antes de tudo sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, verso 9, pregando o evangelho do capítulo 1 do seu Filho, é a minha testemunha, de como sempre me lembro de vocês em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Paulo quer ir até Roma. Por quê? Porque ele não plantou a igreja de Roma. Volta para o capítulo 15, vamos até o capítulo 16. Vamos até o capítulo 16. Olha o verso 5. Saúdem também a igreja que se reúnem na casa deles. A igreja de Roma funciona em casas. Paulo não conhece essa igreja, Paulo não fundou essa igreja. Os líderes dessa igreja, Romanos capítulo 16, olha o verso 3. Saúdem Priscila e Áquila. É onde a igreja funciona, na casa deles. Paulo conhece Priscila e Áquila. E o objetivo de Paulo é ir até Roma. Mas observem o capítulo 15, como eu preguei aqui para vocês uns meses atrás. Paulo não tem currículo Lattes, Paulo não tem LinkedIn, Paulo não tem Facebook, o Instagram de Paulo também está desatualizado, ele não posta foto há algum tempo, e o WhatsApp de Paulo, a Claro, TIM ou a Vivo não deixaram ele ter um WhatsApp, e logo, então, Roma não conhece Paulo. Por isso, ele escreve a carta aos Romanos como sendo uma apresentação de quem ele é. Então, a carta aos Romanos é a apresentação dele. Quando ele termina de fazer as apresentações, que são doutrinárias, me recebam porque sou Paulo e prego isso. No capítulo 15, o que Paulo vai tratar? Essas são as minhas expectativas. O que eu quero a partir do contato com vocês. É aqui que nasce o que eu quero conversar com vocês hoje. Paulo faz um arrazoado teológico, que é o LinkedIn dele, é o currículo Lattes dele. E aí depois desse arrazoado teológico, ele diz quais são as expectativas dele. E quais são as expectativas dele? Aí ele vai falar: eu quero ir até vocês. Observem ele dizendo isso no verso 24. Planejo fazê-lo quando for à Espanha. E o que ele quer fazer? Verso 23.
Eu não tenho aonde pregar mais. Olha o verso 23, capítulo 15. Mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que eu precise trabalhar, e visto que há muitos anos eu anseio vê-los, eu vou ver vocês quando eu for para a Espanha. Então, espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade. Paulo é muito cara de pau, bicho. E dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá. Paulo está pedindo oferta, bicho. Ele é muito cara de pau, cara. Depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, olha o mais interessante. Se você fosse passar férias, me fala um lugar, onde você queria? Eu queria ir para Roma. Eu sou igual o Paulo. Olha o verso 32. De forma que pela vontade de Deus eu os visite com alegria e junto com vocês desfrute de um período de... Paulo quer tirar férias em Roma, cara. Malandro. Eu também queria, né, velho? Paulo tá feio, eu vou descansar um pouco. Vocês me ajudam. E aí eu vou para a Espanha. Sensacional, né, cara? Eita, Paulão. Quero bater um papo com ele na eternidade. Perceberam? Ele escreve um tratado teológico para dizer quais são as expectativas dele. O que ele quer? Ele entende que aonde ele ficou, Paulo fica na Ásia Menor, Paulo fica na região de Éfeso, Paulo fica na Galácia, por muitos anos. Maior parte do ministério dele, 20 anos de ministério, Paulo fica nessa região. Éfeso, Ásia Menor, Galácia. Por isso que vocês têm a carta aos Gálatas, a carta aos Efésios. Paulo fica ali. Só que agora, ele recebeu uma doação dos santos, aquela doação que as igrejas da Macedônia deram. A oferta de Filipenses capítulo 4, a oferta de Corinto, 1 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9. Ele recebeu a oferta dessas igrejas, Tessalônica, Filipos e Corinto. Ele recebeu essas ofertas porque na Judéia, Jerusalém está passando uma fome terrível. O que ele fala? Pessoal, aqui na Ásia Menor, Éfeso, Colossos, Tiatira, Sardes, eu não tenho mais onde pregar. Eu já preguei em todos esses lugares. Eu não tenho mais o que fazer. Lembra aquelas 7 cartas do Apocalipse? Paulo diz, essa turma aqui já conhece o Evangelho. Então eu quero ir até a Espanha. Primeiro, eu vou pegar a oferta que chegou dos Filipenses, a oferta que chegou de Tessalônica e a oferta que chegou de Corinto, eu vou pegar isso e eu vou levar para Jerusalém. É isso que ele está falando aqui. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade, por quê? Verso 25. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia, Corinto, Tessalônica e Filipos, tiveram a alegria de contribuir para os pobres, porque está rolando uma fome muito pesada em Jerusalém, na Judéia. Então ele vai pegar tudo isso, todo o recurso que foi dado, e aí ele vai levar para lá. Quando ele terminar de ajudar os pobres, o que ele quer fazer? Ele ajudou o pessoal que está com a fome, então ele falou, vou terminar isso, aí eu vou passar em Roma, vou ter um período de férias, eu vou ter um período de descanso, vocês me abençoam e eu vou até a Espanha. Porque lá na Espanha o objetivo dele é pregar o Evangelho, e eu já disse para vocês por que a Espanha. Porque no primeiro século, os imperadores romanos são estoicos. E os estoicos são uma corrente filosófica que naquele contexto, as grandes universidades estavam na Espanha. Então Paulo quer ir conversar com os pensadores da época no primeiro século. Olha o que ele quer fazer. Ele quer conversar com o pessoal que é formador de cultura. Ele quer ir lá bater um papo com esses caras. Essa é a expectativa dele. E ele escreve isso para Roma. É isso que é esse texto aqui. Interessante, né? Olha que coisa curiosa. E o que a gente consegue aprender com isso? Por isso, eu trago 4 lições aqui desse texto
que podem ajudar a gente a realinhar as nossas expectativas. Anota isso, pelo amor de Deus. Para realinhar a expectativa da sua vida, a primeira coisa que você precisa conhecer é a vocação que você foi chamado. Você precisa conhecer sua vocação. Você precisa reconhecer sua vocação. Paulo está falando isso do verso 14 até o verso 22. Paulo reconhece sua vocação. Para que você entenda e realinhe as suas expectativas, pelo amor de Deus, reconheça sua vocação. Te ajuda. Vamos lá. Vocação vem da ideia de vocatio, que vem da ideia de vocativo, que é um chamamento. A grande questão, primeiro, quando eu falo a ideia de vocação, por que que vocês não conseguem compreender isso? Porque para evangélicos brasileiros, engraçado, tá? Deixa eu só fazer um adendo, que ontem à tarde eu estava fazendo um casamento, e aí eu tive que, na hora das alianças, explicar assim, olha pessoal, isso aqui é uma cerimônia cristã. E a maioria das pessoas que estavam lá não eram crentes. E é curioso o que o Brasil virou, né? Porque quando eu falei que eu estava fazendo uma cerimônia cristã, eu falei, olha, mas dizer que é cristão no Brasil hoje em dia não significa muita coisa. Então deixa eu qualificar. Aí eu falei, olha, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é uma igreja reformada, de uma tradição de mais de 500 anos e que está no Brasil há 164 anos. Que aí você começa a delimitar os negócios. Está bagunçado o trem por aqui, viu? Não está fácil, não. Mas, para evangélicos brasileiros, quando a gente fala de vocação, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês é que o cara nasceu para ser pastor. Quando fala de vocação, o cara acha que é isso. Nossa, o que é uma pessoa vocacionada? Para a gente, ser vocacionado é nascer para pregar. Isso que está na cabeça de evangélicos brasileiros. E isso é um erro. Porque vocação para a Bíblia não tem nada disso. Olha, o Paulo entende a vocação dele. Verso 15, olha só. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles por causa da graça de Deus que me deu. Qual é a vocação do Paulo? Olha o verso 16. Eu sou um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Essa é a vocação do Paulo. Paulo é um rabino. Quando ele diz que ele é um ministro de Deus, ele está dizendo que ele é um liturgo. A ideia de liturgoi é, eu sou aquele que apresenta religiosamente Cristo para os gentios. Para quê? Para que eles se tornem uma oferta agradável a Deus. Por quê? Porque quando uma oferta era queimada, a fumaça subia, e o livro do Levítico nos diz que Deus aceitava aquela oferta. Por isso que Paulo diz que ele quer que essa oferta seja santificada pelo Espírito. Ou seja, que aquela oferta seja levada pelo Espírito Santo para que Deus se agradasse. Paulo quer, e ele entende que quando ele prega e as pessoas se convertem, Deus é glorificado. Isso é verdade. Essa é a vocação do Paulo. Pedro não é um apóstolo para os gentios. Mateus não é um apóstolo para gentios. João não é um apóstolo para gentios. Paulo é um apóstolo para gentios. Ele entende a vocação dele. E a vocação dele vai guiar os seus passos. A vocação dele vai guiar o seu trabalho. Tá bom? E daí você diz assim, ok, pastor. Eu poderia dizer para você assim, olha, todos nós somos ministros, e eu podia usar isso. Mas eu não acredito que o texto bíblico tenha sido dado para nós só para que a gente tivesse essa reflexão tão estreita. Porque essa é a vocação do Paulo. A pergunta que eu, Rômulo, preciso fazer é, qual é a minha vocação hoje? Qual é o meu chamado hoje?
Prestem atenção. Como nós educamos crianças no Brasil? Nós educamos nossos filhos para que eles sejam felizes. Eles começam a crescer e a gente começa a educá-los para que eles sejam felizes e realizados. Nós educamos os nossos filhos para que eles sintam prazer. Querem ver? Meu filho, em que escola que você quer estudar? Ele diz, eu quero estudar em tal escola, pai. Mas por quê? Dá qualquer relação, fala de qualquer coisa. E aí, você chega numa roda de amigos e fala, mas por que você botou seu filho lá? Ele quis. Não, mas tal escola não é melhor? Não, mas a gente não pode contrariar, né? Então, é assim mesmo. Porque, não, se contrariar fica difícil. Percebe? A gente coloca os filhos lá porque eles precisam ser felizes. E aí os meninos começam a crescer. Eu já conversei com vocês que a gente começa a preparar os meninos. Olha como é que a gente fala da criação dos nossos filhos. Olha, ô Rômulo, você está criando suas filhas e tal. Para que você está criando suas filhas? Olha o que a gente aprende. Não, a gente está criando nossos filhos para o mundo, né? A gente está criando eles para o mundo, para a vida. Está errado? Não está errado. Mas percebem a construção que a gente está fazendo. Não, a gente está criando nossos filhos para o mundo. A gente está criando eles aí, para os problemas do mundo. Isso aí. Aí a gente continua crescendo, o menino continua crescendo. Aí ele vai descobrir uma profissão. Aí a gente fala assim, o que vai te deixar feliz e realizado? A tal da felicidade, de novo, da vida leve. A vida leve que permitiu e falou que era isso e ele ia ser feliz se ele fizesse isso. Seja bem honesto. Olha a pergunta. Você realmente é feliz fazendo a mesma coisa por 40 anos? A gente sai repetindo o pensamento e a gente nunca se pergunta por quê. A gente nunca se pergunta por quê. Mas vamos lá. A gente promete, começa a educar a criança, começa a educar jovem. Não, o que vai te gerar mais prazer? Olha o tal do prazer. É o prazer da vida leve, é o tempo todo. Aí, os nossos filhos, e eu sou pai de menina, digo infelizmente, querem casar, não sei para quê. Enfim. Aí a gente fala assim, tá, e aí você vai casar com quem? Não sei quem é que vai te fazer feliz. Eu estou casado há quase 20 anos. Casamento não é para ser feliz não, tá? Já digo logo para vocês. Se alguém falou com você que é para casar para ser feliz, te mentira. Casamento não é para ser feliz. Amor não é romantismo, gente. Esquece isso. É uma besteirada do tamanho do mundo. Tá doido? É o casamento que segura o amor, não é amor que segura casamento, não. É a aliança que segura as pessoas. Sentimento não segura nada. O que segura a gente é compromisso. O que segura a gente é o voto. Por isso que antes da gente botar a aliança no dedo, a gente faz um voto. Porque se você perguntar para a esposa de alguns aqui, ela já orou para nascer para acordar morta há muito tempo, aquele senhor. Aquele senhor que ela chama de marido, não é assim? Mas é essa coisa da vida leve que não existe. Aí a gente é preparado para uma vida romântica que não existe. Que não é a vida de verdade. Porque na verdade, e isso a reforma protestante tem de muito interessante, é porque nós olhamos a vida como uma grande vocação. A gente olha a vida como um grande espaço em que Deus mostra a sua glória a partir da gente. Logo, descobrir a nossa vocação é descobrir como Deus se manifesta a partir das nossas vidas ao longo da trajetória que a gente chama de vida. Isso é vocação. Então, peraí. Quando uma mãe resolve falar assim, eu prefiro ganhar 2.000 a menos, mas eu não vou perder o crescimento dos meus filhos. Ela está cumprindo a vocação.
Porque a vocação dela é ser mãe. Posso não viajar em janeiro, mas eu não vou perder o crescimento dos meus filhos. Para o mercado? Para o feminismo? Oh, você vai fazer isso? Vou. Porque eu prefiro ganhar menos, ter menos demanda, mas quando a minha filha de 3, 4, 5 anos levantar o braço, eu quero ter paciência para poder pegá-la no colo, abraçá-la e sentar para brincar com o piu-piu e o frajola com ela. Porque essa é a minha vocação. Ser pai. Porque Deus vai se manifestar na minha vocação de pai e na minha vocação de mãe. Isso é vocação. Porque quando eu chegar em casa, no meio dos meus relatórios, no meio das contas para pagar, eu preciso chegar em casa inteiro, para quando encontrar com a minha esposa, ela não ficar com o resto que tem de mim. Porque o trabalho sugou tudo. Porque eu estou achando que pelo tanto que eu trabalho é que eu trago conforto para casa da vida leve. E na verdade o que a minha mulher queria não era um carro melhor, ela queria o resto que tem de mim. Não, ela queria de mim inteiro. Porque eu fui chamado para ser marido. Porque Deus vai se manifestar na minha vida quando eu for um bom marido. Quando eu for uma boa esposa. Quando eu chegar em casa, e não foi a preocupação do dia inteiro que me consumiu por inteiro, e me consumiu a tal ponto que eu não consigo olhar para os meninos, olhar para o marido, olhar para ninguém mais. Eu não quero dar mais atenção nenhuma. Vocação cristã acaba com o egoísmo. Porque a vocação é sobre como Deus se expressa através de nós. Você é a imagem e semelhança do Senhor, não para ser feliz, mas para expressar o amor dEle. Isso é vocação. Vocês não conseguem fugir do Senhor. Só que estamos cansados, porque a nossa expectativa é de realização própria. Deus nos chamou para manifestarmos a sua glória. E aí vocês já repararam, eu citei isso semana passada, acho que à noite, não de manhã. Você trabalha o mês inteiro para comprar um presente de R$500 para o seu filho. Aí você chega em casa, entrega o presente na mão dele. Sabe o que ele faz com o presente? Deixa de lado e brinca com a caixa. Era melhor ter dado a caixa logo, que não gastava nada. Você pega no Casa Grande. Porque vocês já repararam como, na maioria das vezes, a gente vive nessa sociedade do hiperconsumo. E eu tenho trabalhado isso com vocês. Porque eu acho incrível como as pessoas pregam tão pouco nas igrejas sobre consumo. Isso está matando a gente. Está acabando com a gente. Prestem atenção. Então o pastor está falando que a gente pode levar a vida profissional da gente à lavonté? Não. A grande questão é que, quando a gente vai trabalhar, qual é a expectativa que a vida leve trouxe para vocês? Vá trabalhar para ser feliz. Irmão, ninguém é feliz 6 horas da manhã de segunda-feira no ônibus lotado, irmão. Quem é feliz parado na ponte 9 horas da manhã com aquele sol da Baía de Vitória em cima de você? Quem é feliz com isso, meu filho? Ninguém. Nossa, mas agora tem, como é que é o nome daquele negócio que anda de barco aí? Vai lá, fica lá. Com aviário, vai lá. Fica lá esperando a lanchinha. Quem é feliz com isso, amigo? Tá doido? Ninguém é feliz com esse negócio, não. Não é. Você está de brincadeira comigo? Não é. Mas a grande questão não é o trânsito. A grande questão, a vocação cristã para os nossos trabalhos é quais são as qualidades que Deus me deu. Segundo, quais são as oportunidades que Deus me deu. Terceiro, quantas pessoas consigo abençoar. Isso é profissão para o cristianismo. Percebe?
A Vida Leve disse assim, seja feliz. Jesus está dizendo, quais são os seus dons? O cara não consegue ver sangue, o filho dele não consegue ver uma veia, mas ele diz, meu filho vai ser cardiologista. Ah, vai. Só se for da Barbie que você deu para sua menina. Não vai. O cara não tem paciência com criança. Vai ser pedagogo, vai. Tomar conta de creche. Não vai, irmão. Porque você precisa ver quais são os seus dons. Não adianta. Tem gente entrando em um monte de furada, mas não tem dom. Por quê? Porque não foi chamado para aquilo. Você imagina, um dia desse, conversando com um grupo de pastores, um rapaz chegou para mim e falou meio assim, rapaz, me livrei de uma furada. Eu falei, por quê? Ele falou, não, tinha um cara aqui na igreja que ele disse que ele queria ser pastor. Aí eu falei, não, que legal, então vamos caminhar. Beleza, vamos caminhar, vamos conversar e tal. Mas aí depois, 6 meses depois, ele disse que ele tinha dificuldade com gente. Eu falei, louvado seja Deus que esse aí foi embora. Manda ele trabalhar com TI, pô. Não gosta de gente. Vai trabalhar com computador, pô. Não gosta de gente. Vai botar esse cara no RH. Não dá, não tem dom. E você tem que entender isso. Você tem que entender que tem coisas que eu sou muito bom para fazer. Tem coisas que eu não sei fazer. Na minha casa, por exemplo. Atividade de artes. Aline. Eu não sei a diferença de salgado e azedo, gente. Eu não sei a diferença de doce e amargo. Para mim, branco e preto, uma linha, uma reta, uma curva, eu não sei. E não adianta, eu não sei fazer desenho nem de pauzinho. Não sai torto. Eu não tenho dom. Não tenho. E eu não tenho dom para um monte de coisa. E você precisa saber disso. Agora, você também tem que saber que você tem dons para alguma coisa. Prova de português na minha casa. Sou eu. Ok, sou eu. As meninas já vão logo em mim. Porque curto ler, curto escrever. Tenho dons para outras eu não tenho. Aí eu vou me meter no concurso para ver quem é o Pablo Picasso do século XXI. Rômulo. De brincadeira, né? Não tenho dom. Você tem que entender isso. Porque em muitas ocasiões a gente está fazendo funções as quais nós não temos dons. Segunda coisa, lugares que Deus te coloca. A nossa vocação é realizada em lugares que Deus nos coloca. Por quê? Eu estou olhando o Cadu e o Cristiano. Deus vai colocar o Cadu em lugares dos quais os dons dele vão ser utilizados. Só que no século XXI, o que a gente faz? Dá dinheiro. Aí se der dinheiro eu vou. Está errado, cara. Percebe? Dá dinheiro. Nossa, se der dinheiro eu estou lá. Está errado, cara. A gente tem que olhar as portas que Deus abre para nós. Por quê? Porque aí vem a terceira questão da vocação. Com os meus dons, nos lugares que Deus abre, eu vou abençoar as pessoas que estão à minha volta. Pastor, e o dinheiro vem depois, quando Deus é glorificado. Entende? Só que o que a gente faz? Corre atrás de felicidade para ganhar dinheiro, para poder gastar. E a vida é leve. Aí você está aí, endividado, morto, com as costas pesadas, não está com dinheiro, está devendo, está morrendo. Por quê? Expectativa errada, cara. Não alinhou a vocação. A vocação. Então preste atenção, quando você sair para trabalhar, amanhã, eu vou usar os dons que eu tenho, no lugar que Deus me colocou, para abençoar o maior número de pessoas possível. Aí, mesmo com o boleto atrasado, você vai olhar e falar bem assim, calma, vou dar aquele sorriso, porque eu preciso glorificar o Senhor aqui. Estou sem paciência, dormi mal, mas o Senhor vai ser glorificado. Já não tenho mais cabeça. Alguns de nós precisam pedir conta de onde a gente está. Outros vão precisar trabalhar com outras coisas. Por quê? Porque não é sobre dinheiro. É sobre Deus ser glorificado. Bons negócios acontecem, bons negócios aparecem. Vocação.
Vocação. Então, quando você sair daqui, o que você vai pensar? Não chegue em casa com o resto de você que existe, meu filho. Sua família merece mais. Sua mulher precisa mais. Seus pais precisam mais. Seu marido precisa mais do que o seu resto. Não adianta ser consumido pelas demandas do dia, chegar em casa, só o resto. Não dá, ué. Não tem como. Vai chegar em casa, isso é uma vocação nossa. Uma vocação nossa no nosso trabalho. Então amanhã, você vai pensar assim, eu tenho esses dons, estou nesse lugar, Deus vai me usar assim. Eu preciso abençoar a vida dessas pessoas. Aí, que é o que eu quero concluir essa primeira parte, misericórdia. Acho que eu vou voltar e terminar semana que vem. O que vocês acham? Acho que é melhor. Eu já dei informação demais, né? Né? Tá. Não tem problema. O pessoal pergunta assim, quando eu estava no seminário, eu falava com o pessoal assim, pessoal, eu não tenho a menor vontade de ficar rodando de igreja em igreja. Eu tenho alguns amigos que ficam 2 anos num lugar, 3 anos no outro. Eu não quero. Porque é tanta coisa para conversar que você precisa de uma vida inteira, cara. E não vai dar ainda. No final não vai dar. É impossível. Quando você terminar, não vai dar. E é só o primeiro ponto dos 4. Eu acho que eu vou terminar semana que vem. O que vocês acham? Pode ser? Eu vou caminhar só mais um pouquinho, semana que vem eu termino. Tá? Tudo bem? Tá. Esse aqui é porque o galeto dele já está queimando. Aí ele, ótimo, já mandou um WhatsApp ali. Tá. Isso vocês acham que eu não conheço? Estou aqui há 12 anos, rapaz. Vocês acham que eu não conheço vocês? Ele já está ali, beleza. Rômulo vai acabar isso. Eu vou comer meu galeto rápido. Ai, tá. Amanhã, quando você sair daqui amanhã, pelo amor de Deus, não saia atrás de dinheiro. Eu sei que você está apertado. Eu sei. Mas não é sobre isso. Isso vem como consequência da bênção de Deus, de você executar o trabalho da melhor maneira possível. Por quê? Porque eu sei que aonde eu estou, o Senhor, através dos dons que Ele me deu, está sendo glorificado. Então olha só, um jovem, um adolescente, seu filho, seu neto, falou bem assim, o que eu vou fazer? Jamais diga, faça o que vai te fazer feliz. Jamais diga, faça o que vai te dar dinheiro. Deixa de ser pagão. Vamos identificar seus dons? Quais são seus dons? Deus te criou com um conjunto de dons únicos. Quais são? Vamos identificá-los? Testes vocacionais. Que talvez alguns de vocês já estão com 40 anos de profissão. Se tem que ajustar, ajusta. Para você ajustar seu dia a dia. Às vezes você é frustrado. Por quê? Porque não conhece o conjunto de dons que você tem. E brasileiro, como eu falei semana passada, é falso humilde. Quer ver? Às vezes o Cadu é um cara que é um excepcional comunicador. E a gente precisa de um locutor aqui. Aí o Cadu, que é um locutor danado, ele não fala nada. Por quê? Porque ele não consegue chegar e dizer assim, ô Daniel, cara, eu falo bem. Se você quiser, eu posso fazer esse trabalho aí, eu falo bem. Porque o brasileiro é falso humilde. Ele acha que se ele falar que ele fala bem, o problema não, você fala bem? Falo bem. Ué, é dele que precisa. O pior é você pegar um pato rouco e falar por conta da piedade, e falar bem assim, bota o pato rouco lá para fazer a locução. Não dá certo. Está errado. Por isso, não se aventure a fazer troço que você não tem dom. Logo, não dê um pincel com a tinta na minha mão, porque vai dar errado. Não vai se aventurar. O cara não vê sangue e é cardiologista. Estou voltando de Brasília uma vez, essa aqui eu lembrei agora, que eu vou acabar, tá? Vou deixar os outros 3 pontos para a semana que vem.
Eu estou voltando de Brasília uma vez, estou no voo, sentado, aí eu vou abrir, cara, e assim, eu gosto de ler, então o prazer é abrir o livro, ler a introdução e falar, caramba, vai ser legal. Abro o livro. Primeiro parágrafo. Eu, o livro e o cara do lado. Como é seu nome? A vontade que dava era... então acho que está falando com quem? Aquele lá? Não era comigo mesmo. Aí foi interessante que eu falei, Rômulo, voltei a ler o livro. E você trabalha com o quê? Falei, putz, que me erra, velho. Aí eu sou pastor, estou vindo de um encontro aqui, era uma reunião do Supremo Concílio. Estou vindo de um encontro e tal. Aí ele, sou médico. E aquela vontade que dá, Cléber, de falar assim, não te perguntei nada, mas tudo bem, né? Calma, vou chegar lá. Aí eu falei, vai, esquece o livro, botei na mochila, vamos conversar com o cara, ele está querendo bater papo, não dá um jeito, né? Não larga meu livro para lá. Nunca li esse livro, está guardado até hoje. Tem raiva do livro, nunca li o livro. Juro para vocês, não li não. Aí cheguei para ele, falei, tá, você é médico? Falei, o que você é? Ele, sou radiologista. Aí eu falei, pô, que legal, cara. E como é que é? Profissão, o que você faz? Ele, a gente mexe com a máquina, assim, assim. Aí lá pelo meio do voo, eu cheguei e falei, então, cara, por que você escolheu radiologia? Ele, rapaz, eu não gosto de gente. Eu falei, bicho, médico não gosta de gente, cara. Ele imagina esse negócio de ficar mexendo com pediatria. Não, gosto de gente não. Eu prefiro máquina. Mas olha que interessante. É um absurdo o médico não gostar de gente, né? Mas pelo menos esse foi um cara sincero. Foi mexer com máquina. Porque o negócio dele não adianta. Se botasse ele para ser psicólogo, acho que não ia funcionar o negócio. Ele ia matar todo paciente. Pessoal, é reconhecer os dons que Deus nos deu. Isso não tem problema. Essa é a nossa vocação. E é assim que a gente trabalha. E você reconhecer as qualidades que Deus te deu, não é, de maneira nenhuma, algum tipo de soberba. Não, eu sei fazer determinada coisa. Agora, se você não sabe, se sei, digo que sei. Se não sei, digo que não sei e pronto. Ou seja, não seja Rolando Lero. Se você não sabe, não sabe. Não vá se aventurar no que você não sabe. Seja honesto. Olhe o lugar que o Senhor te colocou. O lugar que o Senhor te colocou é o lugar em que você vai abençoar a maior parte de pessoas que você puder e que estiver ao seu alcance. É sobre isso que é a vocação cristã. Paulo, por onde passa, entende a sua vocação. É por isso que ele consegue dizer, eu sei viver bem em qualquer situação. Porque ele entende que ele foi chamado para aquilo. Ele entende que aonde ele está, com o conjunto de dons que ele está fazendo, ele está abençoando a vida do máximo de pessoas possível. Ele está ali em nome do Senhor. Isso é vocação. Isso vai evitar, pessoal, podem vir aqui à frente o pessoal que vai tocar. Eu estou falando porque eu tenho muita coisa ainda para conversar com vocês e não vai adiantar. E aí deixa a gente ruminar isso que eu falei hoje. Semana que vem eu vou voltar com o mesmo tema, com o mesmo texto. Mas eu vou falar nas 3 próximas lições. Não tem pressa, nós não vamos para lugar nenhum mesmo. Se a gente aprender isso, aí eu tenho que agora eu preciso improvisar a conclusão, porque a conclusão era do sermão todo. Mas tudo bem. Se a gente aprender isso, não tenham dúvidas que a gente vai viver menos frustrado. Menos frustrado. Por quê? Porque eu estou entendendo que aonde eu estou colocado pelo Senhor para abençoar as pessoas com os dons que Ele me deu.
Eu estou para ser os braços do Senhor naquele lugar, naquela ocasião. Eu estou ali para ser usado pelo Senhor. Olha como mudou o paradigma. Eu não estou ali mais para ser feliz, para ganhar dinheiro, para gastar. Eu não estou ali para isso. Eu não estou atrás de uma profissão, eu não estou atrás de uma carreira para ter estabilidade. Estabilidade. Eu acho interessante crente falar em estabilidade. No mundo caído, vocês querem ter estabilidade? Concurso público dá estabilidade? É uma piada isso. Isso só pode ser piada. O que dá estabilidade para a vida do crente é a providência de Deus. E não concurso público, gente. A vida dá 2, 3 reviravoltas. E em uma semana, seu concurso público valeu de nada. De nada. Nada contra o concurso público. Precisa, né? Policial, juiz, sei lá. Precisa, tem que ter. Para crente, estabilidade. Que troço estranho, né? Nossa estabilidade está no Senhor, gente. E olha que eu vou falar de planejamento, que é a próxima coisa que a gente faz. Paulo está planejando a vida dele. Porque para que a gente não tenha frustrações, a gente precisa ter planejamento. Isso é fato. Mas eu converso isso semana que vem com vocês. Mas por favor, nós fomos vocacionados para que a gente tenha a expectativa realinhada. E você não saia daqui frustrado. Frustrado com o casamento, frustrado com o trabalho, frustrado com a vida, frustrado. Não saia daqui frustrado. Não. Por que o Senhor me colocou aqui? Por que o Senhor permitiu que eu estivesse aqui? Como o Senhor quer me usar nessa situação? Como eu posso ser uma bênção na vida das pessoas? Como o Senhor pode ser glorificado onde eu estou? Se eu tiver que sair daqui para ir para outro lugar, não é porque eu vou ganhar mais. Não é porque eu vou ter um status melhor. Mas nessa posição eu posso abençoar mais pessoas? Nessa posição o nome do Senhor pode ser mais glorificado? Nessa situação, eu vou poder usar melhor os dons que o Senhor me deu? Porque senão é melhor ficar aqui. Porque aqui eu estou sendo uma bênção maior. A vida vai passar, gente. A vida vai passar. Respirem fundo e não deixe que os ídolos levem o coração de vocês. Realinhe as expectativas. Se você entendeu a sua vocação, você começa a fazer parte, na verdade, você começa a compreender o plano do Senhor.